O nosso programa de hoje é uma conversa com o prefeito Adriano Silva, aqui de Joinville, para fazer, não digo um balanço, mas para que ele possa conversar a respeito dos 2 anos de governo que ele estará completando agora, do que já fez e do que pretende realizar, e o que está no meio do caminho. Boa tarde, prefeito. Tudo bem consigo? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Muito obrigado aí pela oportunidade, da gente estar tendo mais um bate-papo. Prefeito, tu tens um índice excelente de avaliação do seu governo, mas muito se deve também à tua pessoa, a forma com que tu administra a cidade. Caminhando pelos bairros, fazendo postagens sociais. Onde é que veio esse talento? Tu já tinhas pensado em política lá atrás? Não, Sérgio, eu não... Aliás, eu participei do Grêmio Estudantil, mas na época do Grêmio Estudantil no Colégio Bom Jesus, eu fui convidado para participar depois do grupo que foi eleito. Eu organizei as eleições. Lá eu gostei de trabalhar com projetos sociais e tudo mais, mas eu não imaginava ser prefeito, especialmente com essa idade, e aconteceu tudo muito rápido. Veio o convite do Partido Novo, eu estava num momento de transição da empresa, já tinha dito já que eu ficaria por mais pouco tempo na empresa, eu queria novos ares, desde os 19 anos eu atuava na empresa, então já tinha dito para a família que eu em 2020 buscaria, e aí juntou esse convite, então foi meio que um acaso e que veio junto com um planejamento pessoal. Mas aí eu vou fazer uma vírgula aí. Quando chegasse na prefeitura, já conhecias muito sobre a cidade. Chegaste aqui descobrindo o que precisava, não precisava. Portanto, essa sua preparação foi bem antes da eleição. Eu estudei muito, Sérgio, isso é real, E em 2019 foi quando o partido me convidou. Aí logo passaram os meses, fiz o processo seletivo do partido. Quando ficou firmado que eu seria o candidato, dali eu passei a estudar muito Joinville. Fora que via bombeiro, até via a própria empresa, a gente já tinha um conhecimento vasto da cidade, participei muitos anos pela CIG, então muitas políticas da sociedade sempre foram discutidas dentro da CIG, e aí então de 2019 até 2020 eu entrei de cabeça. E nós montamos um grupo com mais de 60 voluntários à época que ajudaram a montar o plano de governo. Então eram 60 pessoas em várias áreas me trazendo informações da cidade em tempo real e o que estava acontecendo. Então eu me senti muito preparado para quando eu cheguei aqui. Uma das questões, talvez das mais importantes do plano social, é a questão habitacional. Tanto no nível de Brasil, esses planos ao longo do tempo foram se diluindo, diminuindo, as dificuldades financeiras ou as restrições financeiras foram se ampliando. E a prefeitura lá atrás tinha também programas, principalmente de loteamentos populares. Como é que está nesse seu radar da prefeitura esse item tão importante? A política de habitação ela é uma política macro, e que ela não é só a construção de novas casas através de programas habitacionais, mas também na parte de burocracia, desburocratizar para que mais empreendimentos aconteçam na cidade. Há mais de 10 anos não acontecia um licenciamento de um loteamento popular na cidade de Joinville. Uhum. Então isso, a própria pessoa que quer comprar um terreno mais barato nem existe em Joinville para ser comprado, porque não era licenciado esse tipo de situação. O que nós fizemos e estamos fazendo, nós estamos licenciando, já conseguimos liberar um grande loteamento, tem vários outros acontecendo, mas dentro do perímetro urbano já existente. Então a gente não está ampliando o tamanho da cidade, mas existe ainda bolsões, vazios urbanos que nem isso eram utilizados. E faz sentido, porque já existe toda a infraestrutura no entorno, e aí você adensar essas áreas. Então, mas a questão do plano habitacional da prefeitura se limitaria a licenciamento para particulares realizarem esse tipo de investimento? Não, esse é um dos projetos. Então, a primeira coisa é você deixar o próprio mercado também ofertar. Certo. Porque o mercado ofertando, a pessoa pode comprar via Casa Verde e Amarela, um projeto, financia via Caixa. Então, essa é uma forma. Outra forma que nós estamos buscando foi uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, onde a prefeitura ela doa o terreno e é construído o equipamento em cima, então um prédio, ou casa e tudo mais, e o valor então é mais baixo para o financiamento, para as pessoas que realmente têm muita dificuldade e conseguem acessar imóveis mais baratos. Então esses projetos estão em andamento,
fomos uma das primeiras cidades a fazer o convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, já temos os projetos, temos os terrenos avaliados, já identificados da cidade, que vão ter esse tipo de investimento. Já se tem uma ideia de números, lotes? São mais de 10 terrenos, né, que foram avaliados, cada terreno tem tamanho diferente, e o interessante também é que nós buscamos terrenos não nos cantos, nas periferias, eles estão dentro de bairros já consolidados. Então, isso também é uma cidade inteligente, onde você, né, agrega valor a essas pessoas que vão para um bairro já com uma infraestrutura, sem você criar bolsões, como eram feitos antes, né, e gerando um problema social, aglutinando um tipo de nível social só, fazendo com que outros problemas surgissem. Então, a gente também teve esse cuidado de analisar pontos, terrenos bons, para que a gente possa fazer essa política habitacional. Uma das dificuldades no custo desse tipo de loteamento é porque a lei determina que o loteador tem que entregar pavimentado, com iluminação pública, né, com toda a rede de água, de esgoto, enfim. A prefeitura pode fazer uma parceria que nesse tipo de loteamento, para diminuir o custo na hora da venda, a prefeitura se responsabilize por essas questões, pelo menos na pavimentação e na iluminação pública, prefeito? Não é uma política positiva nesse sentido, porque você acaba onerando do mesmo jeito, né, o munícipe, então pelo imposto vai acabar pagando essa infraestrutura, e nós temos uma herança muito ruim nisso em Joinville, que mais de 40% das nossas ruas urbanas, né, são de barro. Sim. Por quê? Porque lá atrás se permitia fazer loteamento sem infraestrutura. E nós estamos em pleno 2022 e pessoas morando em rua de barro, em área urbana em Joinville. E são milhares e milhares de pessoas. Então, e quanto custa isso hoje para o município conseguir levar um asfalto para essas pessoas? Mais de 2,5 bilhões de reais. Ou seja, um orçamento da prefeitura por alguns anos inteiro. Inteiro. E então você não tem, hoje eu não consigo nem prometer ou dizer quando que a prefeitura vai conseguir, por exemplo, asfaltar determinadas ruas. Né? Então nós conseguimos agora um financiamento do Banco do Brasil de 200 milhões de reais. Isso é menos de 10% do que a gente precisaria para fazer tudo. Uhum. Né? Então a gente fica andando a passos lentos porque a cidade em si ela não tem condições de bancar isso. Então, eu vejo como positivo quando o loteamento ele já entrega a infraestrutura, porque a pessoa também ela vai comprar algo, mas ela vai estar morando com muita dignidade. Certo. Porque hoje uma rua de barro é um problema social, um problema de saúde, né? E essas pessoas realmente elas criticam, e criticam com razão, porque é muito ruim você morar. E a prefeitura não tem como atender mesmo que a necessidade seja vital. Só para você ter uma noção, nós fizemos um estudo também, onde a gente criou uma tabela de prioridades. Bom, se a gente tem centenas de ruas em Joinville que não tem asfalto, qual que eu vou escolher para botar asfalto? Então a gente decidiu, não, temos que buscar aquelas que têm equipamento público. Escolas, creches, unidades básicas, CREAS, CRAS e linhas de ônibus. Nós identificamos mais de 270 ruas que se enquadram dentro dessa lista de prioridade. 270 ruas, ao custo médio de R$1,5 milhão, que a gente tem um custo médio ali por rua, quase você 500 ultrapassa, né, muito mais. Então, mesmo dentro dessas ruas prioritárias, nós vamos ter que escolher algumas para também dar sequência. Ou buscar mais recursos, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Isso, né, que é o Plano 1000, por exemplo, né, que o governador Jorginho Melo se comprometeu em manter esse Plano 1000, que foi o do governador Moisés, 600 e milhões. os 604 milhões que vem a fundo perdido para Joinville e para infraestrutura. Então isso tudo é aplicado na infraestrutura, em pontes, duplicações, asfalto. Né? Então essa é uma maneira também da gente conseguir evoluir. Agora, quanto à habitação, nós recentemente publicamos o edital de licitação de 150 casas a serem construídas lá na Vila Cubatão, justamente para a gente atender demandas judiciais hoje de realocação de famílias. Demandas judiciais. Então, né, você vê, são mais de 100 processos que nós herdamos do governo anterior, né, de problemas habitacionais e que não tinha projeto. Então, agora nós temos projeto, né, nós inclusive mostramos isso ao Ministério Público, os nossos caminhos todos que estamos percorrendo,
para que a gente possa diminuir, né, essa demanda que ficou parada aí por muitos anos. E também tínhamos um estoque grande de terrenos que não estavam legalizados, né? Ah, sim. Joinville, e isso é um problema no Brasil, mas Joinville, a gente estima que tem mais de 20 mil lotes sem legalização. Educação. Eu me recordo que há um tempo atrás você comentava, Sérgio, uma das minhas grandes preocupações é que eu não recebia a prefeitura eu recebia a prefeitura, aliás, com nenhum projeto, com nenhum terreno, com nada, para construir ou ampliar escolas existentes. Infelizmente é verdade, né? Nós não encontramos projetos prontos para serem licitados para ampliar as nossas escolas. E por que a gente precisa ampliar? Porque Joinville está crescendo. Nós estimamos, inclusive agora, numa reunião recente do IBGE que está fazendo o censo de Joinville, nós estamos estimando que nós vamos ficar em 650 mil habitantes, bem diferente dos 604 mil habitantes que é o que se diz que tem em Joinville. Bom, esses 50 mil habitantes têm idosos, adultos e crianças. Então são milhares de crianças a mais que nós temos hoje para comportar dentro da nossa estrutura escolar. Então, nós estamos correndo contra o tempo, então a gente agora recentemente lançou uma ordem de serviço lá no Nilson Bender, no Paranaguamirim, para ampliação, duplicação da escola, para a gente poder atender, porque é um dos bairros que mais tem necessidade, que é um bairro que cresce, e aí tem o terceiro turno, não é? Ou seja, você não tem espaço suficiente, faz com que a qualidade talvez não caia, né? Mas é muito ruim, né? Porque você tem que fazer aquele turno intermediário que não é bom para ninguém, mas você não pode deixar essas crianças fora da escola e você não tem outro ambiente se você não construir, né? Então, nós iniciamos agora essa construção, são mais de 10 projetos de construção de novas unidades escolares e mais de 31 projetos de creches. Tem terreno para isso, prefeito? Dinheiro para isso? Tem recurso, nós temos, e nós temos terrenos já comprados, não na totalidade, mas nós temos aí terrenos já para umas 15 obras a serem executadas. Nós acreditamos aí que nos próximos 2 anos nós vamos conseguir executar ou iniciar obras de 6 creches e 2 ou 3 escolas. Então essa é a nossa meta para os próximos 2 anos, mas nós deixarmos tudo planejado. Né? Porque é isso que é um erro, você não deixar o planejamento pronto com projeto executivo para que governos que venham possam dar sequência à ampliação da cidade. Sim. Nós tivemos que fazer isso tudo do zero, e você ter que comprar terreno, fazer um projeto executivo do zero, tudo mais, leva-se tempo, né, para daí você licitar. Você me dizia que um dos terrenos comprados era da antiga boate Metrô. Isso, exatamente. Para quem tem um tempinho a mais de vida como eu, não sei se você chegou a frequentar, mas o Metrô era um sucesso, numa área importante da cidade, né? Um bairro importante, tanto pela história como pela população. Exatamente, né? E ali é um terreno muito, muito bom, porque ele é plano, é um terreno grande, ali está previsto uma creche para 500 alunos, né? Inclusive com um ambiente de quadra, coberta e tudo mais, então assim, é um ambiente bem interessante, ao lado da igreja do Padre Jorginho, né? Ele está bem feliz, porque ele diz, pô, que legal, vai ter uma escola, isso é bom para a comunidade, tudo mais. Então a gente está bem feliz também que a gente conseguiu alguns terrenos muito bons, muito bem localizados, para a gente atender essa demanda, né, que nós temos. Hoje nós temos milhares de crianças ainda em fila de espera para creches, né? Então nós fizemos uma compra de vagas no particular e no filantrópico, a gente só não conseguiu comprar mais porque não tem oferta. Nem no particular. Né? Então a gente comprou tudo que a gente podia comprar, né? E agora a gente tem que construir porque não tem mais oferta. E mão de obra para isso, prefeito? Professores, professoras? Isso a gente consegue contratar, né? Joinville, a gente tem uma boa referência, então, né, nós agora vamos iniciar também o concurso público para... Mas tu tens um teto aí, que tu não podes gastar mais de 52% sim, do orçamento da prefeitura fica com mão de dentro obra. dos 50%. Então aí é esse é sempre um limitador, né? E isso é uma dificuldade para municípios médios a grandes, porque Joinville e assim com outros municípios a gente tem muita dificuldade. Vou explicar por quê. Vou me comparar a Florianópolis. Florianópolis ele também só pode gastar 51% com o pessoal, mas Florianópolis não tem nenhum hospital pago por eles. Sim. Então, Joinville, nós temos o Hospital Municipal São José, só o Hospital São José tem 1.500 servidores lá dentro. E que custa 10% do orçamento da prefeitura inteira. Né? Então, esse equilíbrio ele é muito complexo no dia a dia. Existe uma lei que obriga que os prefeitos invistam 25% do seu orçamento na educação,
né? O que parece muito bom e é muito bom na prática, mas é dificílimo você conseguir chegar a esse montante, porque você tem que aumentar as suas despesas. Mas como que eu aumento a despesa em pessoal, por exemplo, se eu tenho um limitante de Sim. 51%? Né? Então você fica o tempo todo fazendo esse equilíbrio, é muito difícil você conseguir fazer essa matemática bolada e criada em Brasília. Né? Então essa também é uma crítica que eu tenho, né, à política nacional, porque nós estamos fazendo leis em Brasília para operar num Brasil inteiro, que o Brasil é gigantesco, com realidades completamente diferentes. distintas. Tá? Isso fica muito difícil para os municípios equalizarem essas contas. E você tira da mão do prefeito a liberdade dele poder investir aonde a cidade precisa. Na questão da saúde, justamente nesse ponto de mão de obra, todos os candidatos ao governo de Santa Catarina estiveram aqui consigo, né? E o pedido sempre era o mesmo da tua parte: assumir o Hospital São José, se não na totalidade, pelo menos grande parte dela. E o governador eleito, Jorginho Melo, confirmou que vai fazer uma parceria, mas não disse 10%, 20%, 30%, 50%. Qual é a sua expectativa em relação ao custo da mão de obra do São José? Realmente, logo de início, né, eu sempre tive uma excelente relação com o senador Jorginho. Né, ele, em Brasília, me recebeu por várias vezes, abrindo portas em ministérios para a cidade de Joinville. Né, então, ele já entendia muito bem a complexidade do Hospital São José e ele já tinha assumido esse compromisso de que vai achar uma solução conjunta. Mas ele não firmou um percentual. Ainda ele disse: Adriano, eu preciso entrar no Estado, eu preciso entender, né, o orçamento do Estado, como está se sentindo, e depois nós vamos sentar junto com você para a gente fazer. Óbvio que seria excelente se fosse 100% a folha, né, porque isso sobrariam mais de 240 milhões de reais, vamos dizer que é mais do que o IPTU inteiro que a gente arrecada em Joinville, que a gente gasta hoje com a folha de pagamento do hospital, que sobraria para a gente investir, né, não só na saúde em outras áreas, mas também em infraestrutura, por exemplo, Na pavimentação que é o de que ruas. falta. Né? Agora, né, isso eu acho que não é possível, eu acho que ele não vai conseguir chegar a esse montante, mas eu vou chorar para que a gente venha buscar o máximo, até porque se a gente se compara a Florianópolis e Joinville é a maior cidade, né, a gente tem aqui um descompasso. Ele está falando num complexo que será construído em Florianópolis, um complexo hospitalar para concentrar hospitais do estado que estão distribuídos lá, de R$ 1 bilhão. Portanto, o valor para Florianópolis de 1 bilhão seria o equivalente a 4 anos do Hospital São José. Exatamente. E é um hospital que mais de 30% do atendimento são de pessoas de fora de Joinville. Então ele já é um hospital regional, ele não é um hospital municipal mais. Inclusive queimados a gente recebe do estado todo. Nós somos referência no estado para queimados, referência no estado para transplante de fígado e rim. Então nós não temos só aqui na região. Nós atendemos na região muito principalmente a traumatologia. Acidentes e tudo mais vem para cá. Mas transplantes, queimados, vem do estado todo. Prefeito, ainda sobre a questão agora sim de mobilidade, de infraestrutura, você será talvez lembrado, entre outras coisas, como o prefeito das Pontes, né? O Luiz Henrique, ao longo do tempo, falou da Ponte Trabalhador muitos e muitos anos. Agora vocês estão efetivando a construção, o início da obra da Ponte do Ademar Garcia, que também foi por muitos anos prometida, certo? Ela vai realmente ficar pronta? Vocês vão concluir essa ponte? Tem dinheiro para isso? Tem. Recurso tem, é um financiamento internacional, são mais de 250 milhões de reais esse investimento nessa ponte. São 980 metros de comprimento. Quase 1 quilômetro de ponte. Praticamente o tamanho da ponte Hercílio Luz, né? Como ligando o continente à ilha. Só que ela 2 vezes, porque ela é duplicada. É uma ponte que vai, uma ponte que vem, elas são gêmeas. Né? E nós conseguimos licitar agora, iniciar a licitação, porque nós mudamos o método construtivo. Porque antes, do jeito que ia ser feito, não ia conseguir a licença, porque a licença ambiental, eles estavam pedindo para arrasar todo o mangue embaixo. E nós mudamos o método construtivo, e aí que vale a pena a gente ter uma equipe técnica. Né? Nós temos hoje diretores, o próprio secretário Jorge, um engenheiro com grande experiência de grandes obras. E não foi escolhido politicamente, foi por Tecnicamente, e o diretor Paulo, que é o responsável hoje especificamente para pontes, trabalhou na autopista fazendo pontes da BR-101 toda. Então, é uma pessoa que entende da tecnologia. Ele disse: não, nós temos que mudar aqui o conceito da construção.
Nós alteramos o conceito, onde essas máquinas elas vêm por cima, elas fazem o pilar só aonde precisa, então você tira o mangue ali naqueles metros quadrados, mas você não arrasa tudo. Né? E aí a gente conseguiu a licença ambiental. E aí nós conseguimos, então, iniciar a licitação. Então já demos a ordem de serviço para a empresa que vai fiscalizar. Então a empresa que vai fiscalizar é a mesma que fiscalizou a obra da ponte de Laguna, então, que é uma ponte a nível nacional. Gigantesca, estrutura lá, grande, né? Então eles sabem como fazer isso. E a fiscalização começa antes, porque eles começam a fiscalizar já o processo de licitação também, né? De quem vai construir. Então esse processo já acontece. A gente imagina que o processo de licitação, se não tiver judicialização, a gente deixa isso muito claro, porque o que cabe à prefeitura a gente está tocando, mas vamos supor que daqui a pouco aconteça uma judicialização, uma briga que para na justiça. Entre as empreiteiras. Entre as empreiteiras. Que não serão pequenas pelo porte da obra. E com certeza vão querer ganhar essa obra, uma obra de grande importância. Entendeu? Então, se não acontecer a judicialização, a gente imagina que no primeiro semestre do ano que vem, a gente dá a ordem de serviço para início da obra. São 3 anos de obra? São 24 meses, são 2 anos de obra. Mesmo com os anéis, os acessos. Com todos os acessos, né? Por ela ser essa ponte sendo construída de cima para baixo, e ela vem de forma simultânea, ela se encontra no centro depois. É uma, assim, os engenheiros que estão envolvidos, assim, eles ficam muito motivados, até porque eles chamam de obra de arte, e é uma grande obra de arte, né? Uma das poucas pontes no Brasil com essa tecnologia. A gente vê isso, né, em grandes países que têm grandes equipamentos, como você mesmo falou. Vou tentar achar um vídeo desse para ilustrar, para a pessoa ter uma ideia da forma construtiva. Ainda na questão da mobilidade e também dessa infra. A prefeitura tem um projeto para o autocar Derfel, a duplicação, a entrada da cidade. Sim. Mas isso até agora não saiu do papel. Por quê, prefeito? Olha, ali não existia também projeto executivo. Não é? Então, muito se falou de fazer duplicação disso, daquilo. Quando a gente chegou, não tinha projeto pronto para nada. A gente teve que fazer todos os projetos executivos, né, e deixarmos prontos. Então, eu tenho o projeto executivo pronto agora, da Santos Dumont, que é da João Colim até o Garten Shopping, está pronto. Nós estamos finalizando o projeto executivo da abertura do Almirante Jaceguai, e que é uma duplicação também. Você acredita que isso vai... Eu estou falando projeto executivo. E o projeto executivo da Autocar Derfel está também praticamente pronto. Estamos na fase final só de alinhamento de detalhes, com Celesc, né, com Águas de Joinville, porque o projeto em si já está desenhado e já está totalmente pronto. E orçado. E orçado. Então, esses projetos, né, assim que finalizarem, e o recurso do Plano 1000 vir a Joinville, a gente consegue executar. Eles estão dentro do pacote dos 604 milhões de reais. Então, nós estamos falando aqui de obras importantes que Joinville não tem capacidade de tocar essas obras com o caixa que nós temos, não existe. Só vamos conseguir seguir essas obras com os 604 milhões de reais do Plano 1000. Nós vamos iniciar um pequeno trecho da Autocar Derfel, que é próximo ao Angeloni, para a gente usar uma emenda que nós recebemos. Se lembra que na campanha, né, o deputado Darcy de Matos, junto com o deputado Rodrigo Coelho, prometeram que iriam mandar 20 milhões de reais para a duplicação da Autocar Derfel. Nós recebemos 4 milhões do deputado Coelho. Que está depositado. Para nós não perdermos esse dinheiro, porque existe um prazo e daqui a pouco isso pode voltar, nós fizemos o projeto executivo da primeira etapa para a gente asfaltar ali o que dá para fazer. Educação. Eu me recordo que há um tempo atrás você comentava, Sérgio, uma das minhas grandes preocupações é que eu não recebia a prefeitura eu recebia a prefeitura, aliás, com nenhum projeto, com nenhum terreno, com nada para construir ou ampliar escolas existentes. Infelizmente é verdade, né? Nós não encontramos projetos prontos para serem licitados para ampliar as nossas escolas. E por que a gente precisa ampliar? Porque a Joinville está crescendo. Nós estimamos, inclusive agora, numa reunião recente do IBGE que está fazendo o censo de Joinville, nós estamos estimando que nós vamos ficar em 650 mil habitantes, bem diferente dos 604 mil habitantes que é o que se diz que tem em Joinville. Bom, esses 50 mil habitantes têm idosos, adultos e crianças. Então são milhares de crianças a mais que nós temos hoje para comportar dentro da nossa estrutura escolar.
né? Então, nós estamos correndo contra o tempo. Então, a gente agora, recentemente, lançou uma ordem de serviço lá no Nilson Bender, no Paranaguá-Mirim, para ampliação, duplicação da escola, para a gente poder atender, porque é um dos bairros que mais tem necessidade, que é um bairro que cresce, E aí tem o muita terceiro migração. turno, não é? Ou seja, você não tem espaço suficiente, Isso, faz com que a isso. qualidade não, talvez que não caia, né? Não, Mas é muito ruim, né? Porque você tem que fazer aquele turno intermediário que não é bom para ninguém, mas você não pode deixar essas crianças fora da escola e você não tem outro ambiente se você não construir, né? Então, nós iniciamos agora essa construção, são mais de 10 projetos de construção de novas unidades escolares e mais de 31 projetos de creches. tem terreno para isso, Construção. prefeito? Dinheiro para isso? Tem recurso, nós temos, e nós temos terrenos já comprados, não na totalidade, mas nós temos aí terrenos já para umas 15 obras a serem executadas. Nós acreditamos aí que nos próximos 2 anos nós vamos conseguir executar ou iniciar obras de 6 creches e 2 ou 3 escolas, né? Então essa é a nossa meta para os próximos 2 anos, mas nós deixarmos tudo planejado, né? Porque é isso que é um erro, você não deixar o planejamento pronto com projeto executivo para que governos que venham possam dar sequência à ampliação da cidade. Sim. Nós tivemos que fazer isso tudo do zero, e você ter que comprar terreno, fazer um projeto executivo do zero, tudo mais, leva-se tempo, né? Para daí você licitar. Você me dizia que um dos terrenos comprados era da antiga boate Metrô. Isso, Para exatamente. quem tem um tempinho a mais de vida como eu, não sei se você chegou a frequentar, mas o metrô era um sucesso, numa área importante da cidade, né? Um Isso, bairro importante, isso. tanto pela história como pela população. Exatamente, né? E ali é um terreno muito, muito bom, porque ele é plano, é um terreno grande. Ali está previsto uma creche para 500 alunos, né? Inclusive com ambiente de quadra, coberta, tudo mais. Então, assim, é um ambiente bem interessante, ao lado da igreja do Padre Jorginho, né? Ele está bem feliz, porque ele disse, pô, que legal, vai ter uma escola, isso é bom para a comunidade, tudo mais. Então, a gente está bem feliz também que a gente conseguiu alguns terrenos muito bons, muito bem localizados, para a gente atender essa demanda, né, que nós temos. Hoje nós temos milhares de crianças ainda em fila de espera para creches, né? Então, nós fizemos uma compra de vagas no particular e no filantrópico. A gente só não conseguiu comprar mais porque não tem oferta, nem no particular, né? Então, a gente comprou tudo que a gente podia comprar, né? E agora a gente tem que construir porque não tem mais oferta. Prefeito, Partido Novo, nesta eleição, saiu menor do que quando entrou. Significa que o partido será combinado com outros? Haverá uma fusão, já que você, além do governador Zema, são as maiores personalidades do partido a nível do Brasil? Aqui em Santa Catarina o partido cresceu, o partido não diminuiu, né? Então nós tivemos quase 30% a mais de votos dentro de candidatos do Partido Novo. Mantivemos um deputado federal, que é o deputado Gilson Marques, de 3 no Brasil, um excelente quadro, né? E nós fizemos o primeiro deputado estadual pelo Novo. Nós tínhamos o Bruno Souza, só que o Bruno ele migrou de um outro partido, né? E agora nós temos o Matheus Cadorim, aqui de Joinville, que é diretor executivo do Corpo de Bombeiros, que virou então deputado estadual pelo Novo, e que é excelente para a cidade, para a região e até para os próprios bombeiros voluntários em todo o estado, que vão ter ali um bombeiro que entende bem a causa ali para defender. Então, no estado de Santa Catarina, o Partido Novo vai muito bem, cresce. Nós temos cidades aqui que são campeãs em números de filiados. Mas o Partido Novo já não é o Partido catarinense. Novo, nacionalmente, realmente ele teve uma diminuição na quantidade de deputados federais, né? Então, nós tínhamos 8 deputados federais. Nós já íamos perder porque o Ganimi tinha saído para ser candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, o Vinícius Poit também, para governo de São Paulo, e o Thiago Mitrô, ele não queria mais E a fusão, pode acontecer? Olha, outros partidos também diminuíram, não existe essa vontade do Partido Novo. A gente ainda acredita que é um projeto fantástico, é um partido completamente diferente do que existe, né? E nós temos que pensar que em 2018 nós não tínhamos ninguém eleito, né? E nós conseguimos fazer um governador, 8 deputados federais, né? Agora o Zema foi reeleito no primeiro turno em Minas Gerais. Que poderá ser candidato a governador na próxima. E nós vivemos um momento da política de uma polarização muito forte, né? Onde teve grandes massas indo, né, novamente a um mesmo partido, né? Então, isso também não significa que
o Partido Novo não fez um bom trabalho, por isso que sofreu as consequências. Muito pelo contrário, né? Houve essa campanha diferenciada, esse momento que o Brasil está vivendo muito diferente. Pela sua liderança nacional, já devem estar conversando consigo sobre essa questão de outros partidos quererem se fundir. Existem vários partidos. Quais? Né? Existem, por exemplo, o PL é um dos partidos, né, que sempre fez convite, né, para que a gente venha participar. E o Partido Novo ele tem que fazer algumas mudanças internas, né, para que ele possa se adaptar também melhor. Mas a gente está firme e forte, né, tanto eu quanto o Zema, assim como o Marcel Van Hatten, a Adriana Ventura e o Gilson Marques, né, a gente está decidido a se manter no partido para manter essa ideia e fazer com que ele venha a crescer. Inclusive, abrimos as inscrições para as pessoas que querem participar do próximo pleito, que em 2024 temos campanha para prefeitos e vereadores, e tivemos recorde de inscrições nessa semana de pessoas querendo participar como candidato do Partido Novo. Aqui no Santa Catarina? Brasil. Então, você já se inscreveu também para se candidatar a 2024? Eu vou ter que passar pelo processo também. Prefeito, muito obrigado pela sua entrevista. Eu não falei da relação do governo municipal com o governo federal, com o presidente Lula, né, já que você também no primeiro turno e no segundo... no segundo turno você se posicionou pró-Bolsonaro, mas esse assunto vai ficar pendente para uma próxima entrevista. Muito obrigado mais uma vez, prefeito. Eu que agradeço. A gente está indo embora prometendo voltar nessas novidades, não é? A respeito do Natal, você vai ver a pista. Eu não vou patinar no gelo, porque eu sou um fiasco. Eu já tentei, me rebentei. Mas também sobre Festa das Flores, também vamos falar sobre o Natal de Itajaí. Fique com Deus, até lá.